O que você me diria se eu te perguntasse: qual o Réveillon perfeito para você? Uns diriam reunir com a família, fazer uma viagem. Outros, ir a uma grande festa. Mas e se eu te convidasse para uma confraternização em um barco e, junto a isso, ver a queima de fogos ao vivo em Copacabana? Foi exatamente isso que alguns empresários decidiram organizar na virada de 1988. Conheça hoje, no Código Curioso, a história da embarcação brasileira que naufragou na Baía de Guanabara na noite de Ano Novo. O que era para ser uma celebração virou tragédia. Para começarmos essa história, precisamos voltar no tempo e entender um pouco sobre os responsáveis. O barco pertencia à empresa Batalmoshi Rio Turismo Ltda, ligada ao grupo Sol e Mar, que também geria um famoso restaurante em Botafogo. Essa empresa de sucesso nos anos 80 fazia um city tour marítimo diariamente. Diferente dos passeios de escunas comum, o Batalmoshi se vendia como uma experiência VIP e sofisticada. Ele realizava passeios pela Baía de Guanabara. Roteiro fixo: ele saía do Trapiche, em frente ao restaurante Sol e Mar, em Botafogo, e passava por pontos como Escola Naval, o Pão de Açúcar, a Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, e a Ilha de Paquetá. O público era destinado a turistas estrangeiros e a elite carioca, que buscava algo mais exclusivo do que as barcas tradicionais. Além disso, a grande sacada da empresa era o serviço de bordo. O barco funcionava como uma extensão do restaurante dos sócios. Gastronomia: serviam almoços e jantares completos. O diferencial eram as mesas de mármore e o serviço de prataria. Eventos corporativos: durante a semana, era muito comum grandes empresas alugarem o barco para reuniões de negócios ou recepção de executivos estrangeiros, enquanto navegavam pela baía. Resumindo, o Batalmoshi era o espaço de eventos mais cobiçado da época. Se alguém queria ostentar no Rio de Janeiro de 1988, fazia a festa de aniversário ou de casamento a bordo. Ele era visto como um símbolo de status. Ter o logo da empresa no convite era sinônimo de uma festa a alto nível. A noite de 31 de dezembro de 1988, os sócios do grupo Sol e Mar, Avelino Riviera, Faustino Puertas e Álvaro Pereira, viram no Réveillon de 88 e 89 a oportunidade perfeita de faturar alto. O Rio de Janeiro vivia o auge dos grandes eventos de fogos em Copacabana. O objetivo: criar a festa de Réveillon mais exclusiva do Rio. O diferencial era ver os fogos de camarote, dentro do mar, sem a confusão da areia. Venda de ingressos: a comercialização ficou a cargo da Itatiaia Turismo. O preço: os ingressos custavam cerca de 150 a 200 dólares em valores de época, uma pequena fortuna. Convertendo para hoje, seria algo próximo a 2.500 a 3.000 reais por pessoa. O público era voltado para a elite carioca, empresários e turistas estrangeiros. No navio, havia muitos espanhóis e portugueses, amigos dos donos. Como seria a festa? O plano vendido aos passageiros pela agência Itatiaia Turismo era navegação pela Baía de Guanabara, sair de Botafogo, passar pela Urca e contornar a Fortaleza de Santa Cruz, e o destino final, Copacabana. O barco deveria se posicionar em mar aberto, na altura do posto 4 ou 5 da praia de Copacabana, junto a centenas de outras embarcações. A atração principal seria assistir à queima de fogos da meia-noite, com um jantar e música ao vivo, retornando para Botafogo por volta de 1h30 ou 2 da manhã. Às 9 horas, o embarque começa. O Batalmoshi 4, um antigo barco de pesca e lagosta, reformado para parecer um iate parisiense, já aparecia baixo na água. A capacidade oficial era para 62 pessoas, mas a ganância vendeu 142 ingressos. O primeiro sinal de que algo estava errado veio cedo. Assim que soltou as amarras, uma lancha da Marinha interceptou o barco. O oficial de plantão viu a superlotação e ordenou: voltem para o cais. Por um momento, a tragédia poderia ter sido evitada ali, mas após uma conversa de bastidores entre os donos e os militares, o inacreditável acontece: o barco é liberado para seguir viagem. Às 10 horas, o Batalmoshi 4 deixa a enseada de Botafogo definitivamente. A navegação inicial era um sonho. O barco deslizava pelas águas protegidas da Baía de Guanabara. Os passageiros jantavam nas mesas de mármores fixadas no convés superior, ouvindo música e observando as luzes da Urca e do Pão de Açúcar. Mas havia um detalhe técnico fatal. Para manter o clima fresco no salão lotado, as escotilhas, aquelas janelas redondas próximas à linha da água, foram deixadas abertas. Com excesso de peso, elas estavam apenas alguns centímetros das ondas. Enquanto o barco estivesse na baía calma, tudo bem.
O problema estava logo ali na frente, a boca da Barra, o encontro com o Oceano Atlântico. Ao ultrapassar o Pão de Açúcar, a música foi abafada pelo som do motor e das ondas. O Batalmoshi saiu da proteção da baía e entrou no mar de fora. Naquela noite, o Atlântico estava castigando, com ondas de mais de 2 metros. O barco, instável pelo peso excessivo no teto e pelas caixas da água cheia no convés superior, começou a balançar violentamente. A cada inclinação, a água do mar entrava pelas escotilhas abertas. O tapete vermelho agora estava encharcado. O pânico começou a substituir a alegria de todos. Era 11h50. O Batalmoshi 4 não apenas afundou, ele capotou. Em segundos, o salão de luxo virou uma câmara mortuária submersa. As famosas mesas de mármore, que simbolizavam o status do passeio, soltaram-se do chão e atingiram passageiros, impedindo-os de nadar. Muitos ficaram presos em bolhas de ar dentro do casco de cabeça para baixo. Outros foram lançados ao mar revolto. O desespero era total. Não havia colete salva-vidas suficiente e os que existiam estavam amarrados com arame ou trancados em armários. Na escuridão da ilha de Cotunduba, a única luz vinha dos primeiros fogos de artifício que começavam a explodir no céu de Copacabana. O contraste era cruel. O rio celebrava a vida, enquanto 142 pessoas lutavam contra a morte nas águas gélidas. O socorro não veio da marinha, que deveria estar fiscalizando, mas de civis, pescadores e donos de lancha que passavam por perto e ouviram os gritos. O iate e barcos de pescas pequenos foram os primeiros a chegar. Eles puxavam pessoas cobertas de óleo diesel e sangue. Entre os sobreviventes, o ator Erson Capri, que conseguiu se salvar e ajudar outros, mas para muitos era tarde demais. A atriz Yara Amaral, uma das maiores estrelas da TV brasileira na época, morreu abraçada à sua mãe. O mar, que deveria ser o palco de uma festa, tornou-se um cemitério de gala. O sol de 1º de janeiro de 1989 nasceu com o Rio de Janeiro em choque. Quando o Batalmoshi 4 foi finalmente içado do fundo do mar, a farsa foi revelada. Os peritos encontraram as escotilhas abertas e um excesso de peso criminoso. A investigação foi rápida em apontar nomes. Os sócios espanhóis, Avelino Riviera e Faustino Puertas, e o português Álvaro Pereira. Eles haviam transformado um barco de lagostas em uma armadilha flutuante por um único motivo: lucro. Eles venderam quase o triplo da capacidade permitida. Mas se o naufrágio for uma tragédia, o que veio depois foi um insulto. Em 1993, os sócios foram condenados a apenas 4 anos de prisão em regime semiaberto, mas a justiça brasileira falhou novamente. Aproveitando-se as brechas do regime aberto, os 3 empresários fugiram do Brasil para a Europa em 1994. Como tinham cidadania europeia, nunca foram extraditados. Eles reconstruíram suas vidas no exterior, enquanto as famílias das 55 vítimas lutavam por décadas na justiça por indenizações que, em muitos casos, nunca chegaram ou foram pagas pela agência de turismo Itatiaia, que faliu no processo. O Estado brasileiro também foi condenado a pagar, já que a Marinha liberou o barco mesmo sabendo que ele ia afundar. Hoje, quem passa pela enseada de Botafogo dificilmente imagina que aquele cenário de cartão postal foi palco de uma das maiores negligências da história do país. O Batalmoshi virou sinônimo de tragédia e de impunidade, um lembrete de que, quando a ganância assume o leme, o destino final é sempre o mesmo. E você, lembrava dessa história ou conheceu alguém que viveu essa época? Comenta aqui embaixo. Sua participação ajuda a manter viva a memória das vítimas para que os erros como esse nunca mais se repitam. Se você gostou de mais um vídeo do canal, deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço.